Bom dia, nós somos estudantes do terceiro 02 aqui da Escola Gonçalves Dias. Eu me chamo Olávio. Eu me chamo Gabriel. E eu me chamo Charlie. E a gente vai falar então sobre a construção e a transformação então do território brasileiro desde a chegada dos portugueses em 1500, no século XV, desde os dias atuais, então quando o Brasil se tornou república no século XX. E eu vim comentar entre esses séculos todos os acontecimentos que então decorreram todo esse processo até o Brasil se tornar o que ele é hoje em toda a sua extensão territorial e todos então os fenômenos que aconteceram até os dias atuais para a formação do Brasil. Para nós começarmos a falar sobre a construção e a formação territorial do Brasil, começaremos então ali entre o século XV e o final do século XVI. Então, ali no contexto das grandes navegações entre Portugal e Espanha, elas investiram então na busca por novas rotas, não só Portugal e Espanha, mas então como um todo os países ali europeus que colonizavam os outros países, principalmente no continente africano e no continente asiático. Então, numa dessas, eles acabaram por consequência descobrindo então o território do Brasil. E então começou a disputa então entre esses dois países, Portugal e Espanha. Eles acabaram descobrindo o Brasil e acabaram vendo que era um país com muita diversidade e que então ajudaria muito na exportação de novas riquezas. Então foi nesse que eles definiram o Tratado de Tordesilhas em 1494. Já então a primeira ocupação portuguesa atual foi um território brasileiro no litoral nordestino, já no início do século XVI, onde eles já iniciaram algumas atividades econômicas e então começaram a adentrar dentro do continente e começaram então a exportar mais riquezas para a Europa. Já no século XVII, teve a expansão das cidades e com as urbanizações cada vez mais presentes no território onde os portugueses estavam instalados, veio a ideia de desbravar o interior do continente. O ciclo econômico da cana-de-açúcar continuou prosperando e, aos poucos, a pecuária, criação de gado, avançou para dentro do país, junto à produção pastoril. Em missões de exploração na atual região norte do Brasil, os exploradores começaram a encontrar especiarias locais e, sabendo disso, iniciaram uma busca maior pelas chamadas drogas do sertão. Essas especiarias também eram uma estratégia positiva para a exportação para a Europa, já que também não tinham essa matéria-prima. Com isso, a Índia foram substituídas pelo território brasileiro. Brasil que se tornou uma peça importante para o comércio da colônia portuguesa durante as navegações. Guaraná, salsa, cravo, canela e vários outros produtos começaram a ter um alto valor comercial, como o açúcar. O século XVIII foi o ciclo do ouro, marcado pela intensa extração e exportação de ouro e pedras preciosas, que substituíram produtos como açúcar no comércio. Muitos portugueses nordestinos migraram para Minas Gerais em busca de oportunidades, fazendo a população da região dobrar. Essa movimentação gerou um aumento no número de pessoas instruídas para administrar negócios e impulsionou o crescimento de cidades. Contudo, também houve um aumento da escravidão, como indígenas e africanos sendo forçados a trabalhar em condições precárias, refletindo a exploração de mão de obra nesse período. Já no século XX, o Brasil se adaptava à nova república, que foi proclamada em 1889. Essa mudança ela trouxe algumas transformações estruturais, como a divisão das províncias em estados e alterações na expansão, aonde conquistou duas áreas territoriais, recuperou a faixa de terra e anexou o Acre, indenizando Bolívia pelo Tratado de Petrópolis. E se não fosse a conquista do Acre em 1903, o Brasil teria, desde 1828, quando perdeu o seu território na Cisplatina, finalizado a sua expansão total, antes dos Estados Unidos, que finalizou somente em 1853. Portanto, o Brasil praticamente mantém o mesmo território desde a sua independência. Já os norte-americanos iniciaram seu processo de expansão só após a sua independência. Já no século XX, o Brasil se adaptava à nova república, que foi proclamada em 1889. Essa mudança ela trouxe algumas transformações estruturais, como a divisão das províncias em estados e alterações na expansão, aonde conquistou duas áreas territoriais, recuperou a faixa de terra e anexou o Acre, indenizando Bolívia pelo Tratado de Petrópolis. E se não fosse a conquista do Acre em 1903,
O Brasil teria, desde 1828, quando perdeu o seu território na Cisplatina, finalizado a sua expansão total, antes dos Estados Unidos, que finalizou somente em 1853. Portanto, o Brasil praticamente mantém o mesmo território desde a sua independência. Já os norte-americanos iniciaram seu processo de expansão só após a sua independência.